Olá! Eu ainda continuo estudando o livro do Sérgio Aleixo, que é o Espiritismo, e hoje eu vou compartilhar com vocês um trecho que fala sobre o magnetismo. A ação magnética, segundo a codificação, produz-se de 3 maneiras. Primeiro, mediante o fluido pessoal do magnetizador, que é o médium passista, tá? Trata-se do magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano. Segundo, mediante o fluido dos espíritos, agindo diretamente sobre os encarnados para curá-los, para aliviar-lhes os sofrimentos, etc. Trata-se do magnetismo espiritual. E o terceiro, mediante o fluido projetado pelos espíritos nos magnetizadores, que constituem, nesse caso, veículo para a transmissão desse fluido. Trata-se, no dizer de Kardec, do magnetismo misto, semi-espiritual ou humano-espiritual. Combinado com o fluido humano, o fluido espiritual lhe imprime qualidades de que ele carece em tais circunstâncias. O concurso dos espíritos é a miúde espontâneo, porém, a mais das vezes, provocado por um apelo do magnetizador. Esta a razão da atitude mental de oração nas câmaras de passes e durante a fluidificação da água. Ele continua, mas é sobre isso que eu queria falar hoje. Eu já havia feito um vídeo sobre a questão do passe, né? E hoje eu quero falar especificamente sobre a questão da água fluidificada. Bem, quando a pessoa leva a sua garrafinha para fluidificar a água, muitas casas pedem para a pessoa colocar o seu nome na garrafinha, porque a maioria das casas tem lá o seu lugarzinho onde ficam as garrafinhas de água. E não existe nenhum tipo de misticismo, nem de nenhum segredo, nem nenhuma mágica sobre isso. Isso é uma visão muito prática que eu vou dizer. A colocação do nome é para que a gente não se confunda e não leve a garrafa do outro, né? A questão de existir um lugarzinho antes do salão da palestra, um lugarzinho onde a pessoa já deixa a sua garrafinha, é para não acontecer de durante a palestra muitas pessoas começarem a se levantar, abrir bolsa, abrir sacola para puxar a garrafinha, né? Então não é nenhum tipo de misticismo nisso, é uma questão prática, uma questão para facilitar. Existem casas que erradamente dizem assim: ai, vocês tirem a tampinha da garrafa. Gente, por favor, nós estamos falando de fluidos espirituais, né? Nós estamos falando de magnetismo. Isso não precisa destampar a garrafinha para o magnetismo entrar e fluidificar a água, né? Então a garrafa pode estar ali fechada. Isso é uma coisa que precisa ser revista, as pessoas precisam parar de fazer isso. Isso não existe. Não há necessidade de tirar a tampa da garrafa. Por favor, né? Por favor. E a mesma coisa, não há necessidade de levar a roupa das pessoas para tomar passe. Basta que você pense na pessoa. Basta que você pense, se lembre da pessoa, né? Existem casos de pessoas com transtornos psíquicos que não vão por livre e espontânea vontade na casa espírita. E a mãe ou o parente, alguém quer que essa pessoa receba um passe, né? Para que essa pessoa se acalme, se tranquilize, aceite o tratamento, enfim, muita coisa, né? Lógico, a casa espírita não vai substituir o psiquiatra, não vai substituir o médico, não vai substituir nada, o remédio, não. A casa espírita é para que o espírito dessa pessoa, para que a alma encarnada, para que o verdadeiro eu dessa pessoa receba fluidos, né, que vão lhe fazer bem, que vão lhe ajudar a tentar encontrar um equilíbrio maior. Mas se essa pessoa não vai, não há necessidade de levar a roupa dessa pessoa para o centro espírita. Não há. Basta que você se concentre na hora que você estiver tomando o seu passe, você pensa nessa pessoa, faz
ligação, faz uma ponte em pensamento que essa pessoa vai receber o atendimento também, né? Então, hoje são esses 2 pontos que eu queria lembrar. Não criem um ritual místico. Eu vou ter que levar uma garrafa, eu tenho que botar um... Gente, a garrafa é porque não dá para levar água na mão, né? O nome é para que vocês não peguem a garrafa do próximo. Não leve a garrafa do próximo confundindo, né? Por engano. E a tampa da garrafa, não precisa tirar a tampa da garrafa. Não precisa tirar a tampa. Eu fico braba quando eu vejo um troço desse. De gente na casa espírita mandando as pessoas tirar a tampinha da garrafa. Não há necessidade, por favor, né? Por favor. Inclusive, gente, nós temos que começar a aprender algumas coisas sobre como viver, né? Como levar uma vida espiritual sem precisar virar rato de centro espírita, né? Sem precisar ir lá ficar... existe uma gíria até que a gente fala, né? Tipo, comedor de passe, né? A pessoa é viciada em passe, então a pessoa precisa de um passe toda semana, às vezes 2, 3 vezes por semana. Então ela vai um dia por semana ela tá indo em cada centro que existe na cidade. Então ela vai na segunda em um centro, na terça ela vai no outro centro, na quarta ela vai... Isso, gente, isso é vício. Isso é um problema de dependência. Isso não tá correto. Nós precisamos começar a trabalhar a possibilidade de nós próprios fluidificarmos a nossa água, fazendo uma oração, conversando com o nosso mentor espiritual, né? De nós próprios começarmos a nos equilibrar de forma que nós não precisemos mais sair correndo desesperados atrás de um passe, né? Mas isso é para uma outra conversa. Hoje era só para alertar esses detalhes sobre a água fluida para quem frequenta as casas espíritas, para não criar nenhum tipo de, né, de ritual místico com isso. Simplesmente a água está recebendo um fluido espiritual e não há necessidade nenhuma de nenhum tipo de preocupação com isso, né? Ela vai ser uma água fluidificada, uma água com alguma coisa, como se fosse uma homeopatia, né? Personalizada, feita ali para que a pessoa leve para casa e consiga com isso buscar um pouquinho de equilíbrio espiritual, mental, né, psíquico, e, enfim, só nós não podemos usar essas coisas que são para o nosso bem como bengalas, né? É isso. A gente vai aos poucos se libertando. Fiquem bem. Até a próxima.